Tudo bem, pessoal? Eu sou a Milena, aqui da TV Estúdio. Hoje a gente está aqui com o Dr. Eduardo Sabag, ele é doutor em Direito Tributário, também doutor em Língua Portuguesa, né? Isso mesmo. Alguns livros aí, autorais. E ele vai falar pra gente um pouquinho aqui com a TV. Tudo bem, senhor? Tudo bem, tudo legal. De que forma o senhor avalia a boa-fé na relação Estado e contribuinte, considerando aí, né, todos os mecanismos que o Estado pode alçar mão perante ao contribuinte? Sim. Inicialmente estou muito feliz de conhecer o projeto Estúdio Fiscal, estar aqui para falar sobre um tema palpitante no direito tributário, que é o princípio da boa-fé e a relação Estado-contribuinte. A boa-fé do contribuinte é uma realidade que demanda provas nas lides em que o tema vem a calhar, e essas provas, elas acabam esbarrando muitas vezes no interesse do Estado em arrecadar cada vez mais. Ou seja, é possível que esse interesse arrecadatório ele se torne sobrepairante à necessidade de consideração de um comportamento de lealdade, de lisura, de transparência do contribuinte. E quando há uma preponderância de um lado em detrimento de outro, isso tem que ser discutido, e é o que nós vamos fazer aqui hoje, a partir de um caso concreto que eu vivenciei no meu escritório de advocacia, ligado a um parcelamento de tributos. O parcelamento, por si só, ele já demonstra o intuito do contribuinte de acertar as suas contas com o fisco. E o que aconteceu, resumidamente, é que este meu cliente ele errou ao parcelar, ou seja, era para ele ter parcelado no lugar A e ele parcelou no lugar B. Né? E que lugares são esses? O parcelamento deveria ocorrer na Procuradoria da Fazenda Nacional e ele parcelou na Receita Federal do Brasil. A Receita entendeu que aquilo era válido, ou seja, em nenhum momento recusou todo o procedimento que foi adotado. Ele começou a pagar as parcelas e logo percebeu que tinha havido um erro, um equívoco, e desejou administrativamente fazer essa troca, ou seja, que a Receita abrisse mão daquele expediente equivocado e a Procuradoria se apresentasse para assumir aquelas parcelas que ele estava disposto a pagar. E isso foi recusado peremptoriamente pelo Estado. Então isso mostra que o Estado ele é positivista ao extremo e ele não está interessado em verificar se o contribuinte agiu de boa fé. A burocracia ela prevalece nesse tipo e o positivismo, né, nesse tipo de situação. Então tivemos que ir a juízo e faz 10 dias, por isso que veio a calhar esse momento aqui, nós obtivemos um provimento liminar favorável na Justiça Federal, permitindo, então, que o interessado realizasse o seu pagamento de tributo, porque nós não estamos falando em não pagar tributo, estamos falando em pagamento de tributo, não é, para que a burocracia não prevalecesse. É isso. Viu só? Interessante a gente saber. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, considerando aí, né, toda a sua bagagem, que pontos que o senhor pode citar para a gente que o contribuinte deve analisar antes de estar contratando aí um escritório, né, especializado em tributário? A nossa área é uma área especializada que demanda conhecimento técnico e o técnico pressupõe o conhecimento teórico e o conhecimento prático. E o teórico, ele necessariamente tem que ser apresentado ao interessado, ao cliente, ao futuro cliente, a partir do momento que nós conhecemos a matéria e academicamente estamos preparados para atendê-lo. O conhecimento prático, ele se faz exatamente com o tempo. Então, é fundamental que o escritório de advocacia oferte o acadêmico e oferte o prático que está baseado no tempo, na experiência. Não podemos deixar de realçar que a boa advocacia tributária tem um inafastável aparato contábil. Então a contabilidade ela caminha junto com o direito tributário e nisso o Estúdio Fiscal é experiente e mais do que ninguém sabe como que esse diálogo ele é necessário. Então penso que essas características sejam fundamentais para uma boa advocacia tributária.
Tá certo, obrigada. Foi imenso receber, um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Sempre será muito bem-vindo aqui no grupo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Tá certo, Eu até a que próxima. agradeço.